Olá pessoal, a aula hoje vai ser de microeconomia com o tópico Teoria do Consumidor. Na aula de hoje, nós vamos revisar alguns pontos da teoria do consumidor que são cobrados na Ampeg. E o foco da aula vai ser em resolver questões da Ampeg. Então, as revisões serão bem direcionadas e caso vocês tenham dúvida e precisem aprofundar o conhecimento, é recomendado que vão atrás dos livros e estudem e mandem as dúvidas por e-mail ou através dos monitores no grupo do WhatsApp. Bom, ao final da aula, eu separei 2 exercícios da Ampeg para a gente responder juntos. Na aula de hoje, nós vamos ver rapidamente preferências do consumidor, utilidade, a escolha ótima do consumidor, escolha sobre risco e as questões. Antes de começar as preferências do consumidor, eu queria dizer que aqui eu não vou mostrar principalmente a restrição orçamentária, já que ela é uma função linear, então a gente vai ter esse assunto como dado, que é simplesmente a nossa RO, que a gente vai rever a sua função quando a gente tiver no terceiro tópico da aula sobre as escolhas ótimas do consumidor. Então, voltando aqui para as preferências do consumidor, a gente tem que as preferências elas são completas, transitivas e reflexivas. As preferências serem completas quer dizer que o consumidor ele é capaz de distinguir se prefere uma cesta a outra. A gente dizer que elas são transitivas significa a gente dizer que ele tem uma sequência de escolha onde uma determinada cesta sempre vai ser preferível independente da quantidade de cesta que vocês adicionem. Então, por exemplo, se ele prefere uma cesta A uma cesta B e uma cesta B a uma cesta C, então, na sua transitividade, ele vai preferir a cesta A do que uma cesta C. E por fim, dizer que as preferências são reflexivas é dizer que a cesta ela é indiferente dela mesma. Aqui nós temos representado as curvas de indiferença que, quando a gente avança um pouco no estudo e nós pegamos as curvas de indiferença e começamos a colocar valores nessas curvas de indiferença, nós começamos a distingui-las de que as maiores, as mais afastadas da minha origem, são as preferíveis, pois as curvas de preferência maiores são as que vão me trazer uma maior utilidade. Então, se eu tenho essa curva de indiferença e 2, todas as cestas que se encontram aqui nesse mesmo ponto onde C está, são preferíveis às cestas que estão nesse ponto de D. Então, todas as cestas que estão aqui nessa curva de indiferença zero são menos preferíveis às curvas que estão aqui em C. Então, quando a gente já começa a trabalhar com utilidade, nós colocamos valores nessas curvas para saber qual o valor da utilidade que aquelas cestas representam para o consumidor. Bom, nós também temos a taxa marginal de substituição, que nada mais é do que o quanto um consumidor abre mão de um bem X para adquirir mais do bem Y. Como a gente observa aqui, ele está adquirindo, abrindo mão. Aqui ele está abrindo mão de 6 unidades de um bem para adquirir uma unidade de um outro bem e permanecer na mesma curva de indiferença. Ou seja, em todos esses pontos aqui, qualquer cesta vai ter a mesma utilidade para esse consumidor. E para as curvas de utilidade ou as curvas de indiferença serem bem comportadas, elas devem ser contínuas, então elas não devem ter nenhuma descontinuidade ao longo da curva, estritamente convexas, então elas têm que ser convexa à origem e elas têm que ser monotônicas. E ela ser monotônica é simplesmente eu dobrar os valores dentro daquela minha cesta, então vai dobrar os valores da minha utilidade. Então é apenas uma transformação monotônica. Se eu tenho essas duas curvas de indiferença com a cesta D e com a cesta A e eu dobro
o valor das duas, eu tenho que continuar com o comportamento de que a cesta A é preferível à cesta D, já que está numa curva de diferença acima. Aqui nós temos curvas de indiferença para bens complementares perfeitos, que são aqueles bens onde, se eu tenho, por exemplo, 5 sapatos do pé direito e eu tiver 7 sapatos do pé esquerdo, eu não estarei numa curva de utilidade maior, pois esses 2 sapatos esquerdos a mais não vão me trazer nenhuma utilidade. Eu irei continuar tendo 5 pares de sapato como um todo. Quando a gente estiver trabalhando com os bens de substitutos perfeitos, essas aqui vão ser as suas curvas. E na curva de bens substitutos perfeitos, é importante chamar a atenção para a taxa marginal de substituição. Por quê? Aqui, a taxa marginal de substituição ela é constante, não é que ela é igual a 1. E como é que isso funciona? Bom, aqui no exemplo, eu tenho 2 moedas de 5 centavos para uma moeda de 10 centavos. Então, aqui a taxa marginal, seja em qualquer ponto, é de 2 moedas para uma. Então, essa minha taxa de marginal tem que ser constante em qualquer ponto, em qualquer cesta que o consumidor estiver. Seja ele trocando 2 moedas de 5 centavos por uma de 10, 6 de 5 centavos por 3 de 10. Então, essa taxa marginal tem que ser constante, tem que ser a mesma. Outras propriedades que a curva de indiferença tem é que as curvas mais elevadas são preferíveis às mais baixas. Isso porque as curvas mais altas são aquelas que têm uma maior utilidade. Então, elas sempre são preferíveis àquelas de menor utilidade, porque é sempre melhor consumir mais do que consumir menos. As curvas de indiferença também elas não se cruzam, pois se 2 curvas de indiferença se cruzam, quer dizer que elas são iguais. Não quer dizer que não tem nenhuma diferença, matematicamente falando, entre as duas. E uma terceira propriedade é que, para eu aumentar o consumo de um determinado bem 1, eu tenho que reduzir do bem 2. E vice-versa, se eu quiser aumentar a quantidade de bens 2, eu tenho que reduzir a minha quantidade de bem 1 dentro dessa minha cesta. Aqui na utilidade, nós vamos ver as utilidades mais conhecidas. A utilidade de bens substitutos, que tem esse formato. A utilidade de bens complementares, que vai ser uma função de mínimo. As utilidades quase lineares e a famosa utilidade Cobb-Douglas. Todas essas utilidades aqui, elas são função e vão servir para a gente fazer a escolha ótima do consumidor. Aqui na escolha ótima do consumidor, a gente vai utilizar o método do Lagrange. Então, primeiro eu estou estabelecendo o meu problema, eu tenho aqui a minha restrição orçamentária, a qual eu tenho que maximizar a minha utilidade, a utilidade do consumidor, dizer quais cestas, quais bens ele vai consumir que vai lhe trazer uma maior utilidade, dado que a minha restrição orçamentária é essa. Então, nós montamos aqui o Lagrangiano, onde temos aqui a função utilidade, seja ela quase linear, de mínima, Cobb-Douglas, menos o lambda, e aqui dentro eu tenho toda a minha restrição orçamentária. A partir disso, nós vamos aplicar o diferencial, vamos fazer a derivada do Lagrangiano, onde primeiro derivamos todo ele em relação a x, depois em relação a y e por fim em relação ao lambda. Em terceira etapa, nós resolvemos as equações simultâneas, então nós vamos isolar os termos iguais, passando o lambda px para um lado da igualdade, deixando a derivada da função em relação a x ou a y do outro lado e isolamos o lambda. Isolando o lambda,
esse P de x que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade, dividindo a mesma coisa com o P de y, e nós chegamos nessa condição aqui, de que a utilidade marginal de x sobre o preço de x é igual à utilidade marginal de y sobre o preço de y. Reorganizando a informação, nós chegamos que a utilidade marginal de x sobre a utilidade marginal de y é igual ao preço de x sobre o preço de y, e que isso é igual à taxa marginal de substituição de x por y. Temos que lembrar também que o multiplicador de Lagrange ele corresponde à utilidade extra que resulta em, por exemplo, R$ 1 adicional na renda do consumidor. Ou seja, esse multiplicadorzinho aqui, o seu significado é a utilidade extra que ele vai ter com o aumento da renda do consumidor. Bom, aqui eu separei alguns macetes, onde na prova, devido à quantidade de questões, não se tem muito tempo para estar fazendo o cálculo. Então temos que fazer cálculos rápidos. Quando a gente já descobrir qual é o tipo de função e poder responder todas as questões. Geralmente, quando vem uma questão no enunciado falando de qual é a função, provavelmente ele vai querer saber qual a quantidade ótima, vai querer saber qual a utilidade marginal indireta, qual a utilidade indireta, qual a taxa marginal de substituição. Então, o Lagrange ele pode levar um tempo para fazer, principalmente se você não está tão acostumado. Então, uma primeira dica é treinar bastante o Lagrange. E uma segunda dica é pegar alguns macetes para responder rapidamente. Como, por exemplo, aqui, quando tivermos uma função de bens substitutos, a escolha do bem ele vai depender do menor preço. Então, o meu bem ótimo vai ser aquele de menor preço. Então, se o meu bem, entre o meu bem x e y, o meu bem x é o que tem o menor preço, então eu vou destinar toda a renda para aquele bem, enquanto o outro bem vai ficar com a quantidade ótima zero. Quando a gente tiver a função de complementares perfeitos, a gente vai ter essa função aqui de mínimo, onde x é igual a y. E a partir dessa igualdade, a gente já substitui na restrição orçamentária e pode substituir principalmente direto no ótimo, onde vai ser a renda dividido pela soma dos dois bens, pois já que são bem complementares, os dois têm que ser consumidos juntos. Quando a gente tiver uma função quase linear, o meu bem que tiver em forma de função, a renda não irá afetar a quantidade ótima desse bem. Como a gente pode ver aqui, a quantidade ótima do y será px sobre py, e não tem nada da renda. Já a renda vai ser destinada toda para o bem x, para o outro bem, o bem que está linear. E por fim, a função Cobb-Douglas, a mais conhecida, ela vai ter que, quando eu tiver o meu x ótimo, ele vai ser o azinho que está como expoente no x, dividido pela soma dos expoentes tanto do x quanto do b, multiplicado pela renda dividido pelo preço de x. No y, na quantidade ótima, vai ser a mesma coisa, sendo que ao invés do a eu vou ter o b, e no preço de x eu vou ter o preço de y. Esses macetes eles servem para resolver rapidamente e encontrar a quantidade ótima, pois se na questão vier pedido a utilidade indireta, com essa quantidade ótima você substitui aqui na utilidade e já vai lhe dar alguns resultados. Você também já pode encontrar a taxa marginal de substituição, entre outras coisas que a questão estiver pedindo. Nós também temos aqui o problema dual do consumidor. Nós vimos que o consumidor ele tenta maximizar a utilidade dele, dada a sua restrição. Mas o consumidor ele também pode querer chegar numa curva de utilidade mais alta que ele atinge, minimizando os seus custos. Então, dado que essa é a utilidade que ele quer atingir, qual é a minha restrição orçamentária que eu devo ter? Bom, para exercitar esse problema dual
e não só o problema dual, mas também alguns problemas como questão de variação compensatória, demanda Hicksiana e a sua relação com a demanda marshalliana, ao final da lista de exercício, em anexo, tem uma nota de aula muito boa, que é importante vocês treinarem, principalmente treinar com a função Cobb-Douglas, que é uma função muito mais fácil de entender, para vocês entenderem essa relação, pois na prova da ANPEC muitas vezes eles pedem diretamente a relação de uma demanda com outra, da demanda com a função utilidade, com a utilidade indireta, e sabendo essas relações fica muito mais rápido de responder as perguntas. Vindo aqui agora para escolha sob risco, o que é de importante para resolver as questões da ANPEC de entender? Bom, a primeira coisa é a gente entender a diferença entre valor esperado ou utilidade do valor esperado e a utilidade esperada. Bom, isso aqui vai ficar mais claro quando eu resolver uma questão lá no final da nossa aula. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, a gente vai chamar isso aqui de uma loteria, pois é uma probabilidade π do consumidor ter a cesta 1 e 1 menos π dele ter a cesta 2. Logo, o prêmio da loteria, o valor esperado dela, seria π vezes C1 mais 1 menos π vezes C2. Já na questão da função utilidade esperada, a gente vai pegar essa cesta de bens e vai jogar ela na utilidade, na nossa função utilidade. Então, o cálculo é muito parecido, pois vai ser π, ao invés de ser π vezes o C1, vai ser π vezes a utilidade do C1. E 1 menos π vezes a utilidade de C2. E o que é que isso vai nos dizer? Esses π's todo, esse valor esperado ou utilidade esperada. Bom, quando a minha utilidade esperada for maior do que o meu valor esperado, isso quer dizer que esse consumidor ele é avesso ao risco, logo a sua função será côncava. Quando a minha utilidade esperada for menor do que o meu valor esperado, eu vou ter uma função convexa, e com isso o consumidor ele vai ser amante ao risco. Já quando ambas forem iguais, a minha função vai ser linear e o meu consumidor ele é neutro ao risco. Essas questões na ANPEC elas são comuns de cair e já ser de cara uma pergunta, como por exemplo, se a função é côncava, quer dizer que o consumidor ele é amante ao risco? Então sempre costuma cair uma casquinha de banana dessa, fazendo uma troca, ou então perguntando realmente se a função é côncava, ele é avesso ao risco. Ou se a utilidade esperada é menor do que o valor esperado, se ela é côncava, se ela é convexa, se é avesso, se é amante ao risco. Então é muito importante ter tudo isso aqui em mente. Outra questão muito comum de cair na ANPEC é sobre o coeficiente de aversão ao risco, onde ele quer saber se o coeficiente de aversão ao risco do consumidor ele é constante, crescente ou decrescente quando a sua renda muda. E para encontrar esse coeficiente, nós fazemos a segunda derivada da utilidade dividido pela primeira derivada da utilidade com sinal negativo. A partir disso, nós vamos analisar se esse resultado, se esse coeficiente ele é constante, crescente ou decrescente em relação à renda. Agora, na parte das questões, eu separei duas questões da ANPEC 2018 para a gente responder. Bom, aqui nós temos a questão 1 da ANPEC 2018. E uma coisa que eu pedi para vocês tomarem cuidado é que, como eu usei o LaTeX para transcrever, ele colocou esse item como 1, quando lá na ANPEC começa com 0. Então vocês prestem atenção para quando vocês forem observar a resposta no gabarito, para saber se acertaram ou não acabarem confundindo. Bom, nesse primeiro item aqui de cara, a gente já consegue responder, né? Pois ele está perguntando se uma função de mínimo
lembrando que a função de mínimo é a função de complementares perfeito, se nessa função aqui de mínimo com 2x1 e 1x2 descreve as mesmas preferências que a função utilidade de mínimo de 1x1 e meio x2. Bom, de cara aqui, esse item é verdadeiro, pois lembra que está sendo feita apenas uma transformação monotônica, onde eu continuo tendo a mesma preferência de um bem em relação ao outro. Essa preferência está sendo respeitada, onde aqui, nessa primeira função, eu tenho duas vezes a quantidade de x1 do bem 2. Então, sempre que eu tiver 2 bem 1, eu tenho que ter 1 bem 2, ou seja, o bem 1 é o dobro do bem 2. Então, aqui, se o bem 2 é meio, o dobro de meio é 1. Então, aqui, sim, ele está mantendo a minha prioridade, as minhas preferências desse consumidor. Então, esse item seria verdadeiro. O item 4 aqui, ele também está falando sobre uma transformação monotônica. Está perguntando se essa função alfa ln de x1 mais beta ln de x2 apresenta curvas de indiferença com o mesmo formato da curva abaixo, que é uma função Cobb-Douglas. E sim, essas duas funções apresentam as mesmas curvas de indiferença. Por quê? Porque essa função com ln nada mais é do que uma transformação monotônica dessa minha função Cobb-Douglas. Então, elas continuam preservando as preferências dos consumidores. Bom, esse item 3 aqui, quando pergunta se as funções do tipo Cobb-Douglas não geram preferências bem comportadas, está sendo um item falso, né? Por quê? Porque as funções Cobb-Douglas elas são bem comportadas pelo fato delas serem estritamente convexas, por elas serem monotônicas, aqui está uma transformação monotônica, e por fim, a gente volta aqui, vou aproveitar para dar uma afilada, elas são contínuas. Então, elas são contínuas, estritamente convexas e monotônicas. Então, elas são basicamente uma representação desse tipo ou desse aqui. Então, elas são bem comportadas. Então, aquele item é um item falso. Deixa eu voltar. Bom, esse último item, perguntando se as preferências forem monotônicas, uma diagonal que parta da origem intercepta cada curva de indiferença apenas uma vez, e essa 2 aqui, curvas de indiferença dadas por x2 igual a k menos utilidade de x1, em que k é uma constante. Bom, eu tenho aqui uma função quase linear. Então, se ela é quase linear, ela não pode ser uma função complementares perfeita. Então, já estaria falso por isso. Essa última aqui, eu fiz um gráfico para mostrar o que ele está querendo dizer. Eu acho que faltou alguma informação da própria Ampeg em dizer que uma reta diagonal que parta da origem. Então, ele está falando se as preferências forem monotônicas, né? Eu tenho aqui minhas preferências monotônicas. Se eu tenho uma reta que parte da origem, ele vai tocar nas minhas curvas de preferência uma única vez em cada uma das curvas. Bom, e aqui tem a justificativa para cada um desses itens de o porquê é verdadeiro ou o porquê é falso. Aqui agora nós vamos ter a questão 6 da Ampeg 2018, que é uma questão sobre escolha, sobre incerteza ou sobre risco. Bom, então os cálculos estão aqui no outro slide, onde é falso, porque se ela é convexa, ele deveria ser amante ao risco e não avesso. O 2, calcular a utilidade esperada. Bom, se é a utilidade esperada, eu tenho que usar a minha utilidade para calcular esses valores da renda. Então, a minha utilidade esperada vai ser meio vezes 0 à terceira, mais meio vezes 4 à terceira. O que vai dar meio vezes 64. E é verdadeiro, 32. Então, minha utilidade esperada é 32. Agora, e a utilidade do valor esperado?
a gente pode calcular. Que vai ser meio vezes zero mais meio vezes 4. É 8. E na pergunta, ele quer saber se essa utilidade do valor esperado, que deu 8, ela é superior à utilidade esperada, que foi 32. O que não é verdade. O que é falso. Bom, para o equivalente de certeza, que vai ser a raiz, logo, vai ser a raiz da utilidade do valor esperado, então vai ser raiz de 32, que dá aproximadamente 5,6, o que também faz esse item ser falso. E por fim, para a gente analisar o coeficiente de aversão ao risco, a gente faz a segunda derivada. Então, já que a minha função utilidade é w elevado à terceira, a segunda derivada vai ser 6w. E a primeira derivada, 3w ao quadrado. Simplificando, eu fico com menos 2 dividido por w ao quadrado. Ou seja, esse meu coeficiente ele não é constante, pois à medida que a renda cresce, o coeficiente dele de aversão ao risco vai diminuindo. Ou seja, é como se à medida que a renda dele fosse aumentando, ele vai ficando menos avesso ao risco, vai ficando mais amante ao risco. Mas ela não deu constante, deu decrescente. Então, também é falso.